do coração faz o Espírito entrar em ação. Glória a Deus. O nome Ezequiel significa Deus é forte. O nome Ezequiel significa Deus é forte. Este profeta viveu durante um dos períodos mais difíceis na história judaica, o exílio babilônico. E isso pôde indicar a razão do seu nome. Ele viveu durante o período em que o povo havia virado as costas para Deus, onde havia mais de 400 anos que Deus não falava com o povo. O povo estava sedento da palavra de Deus, porém não era um povo rebelde, um povo de dureza de coração. Foi um dos 10.000 judeus levados cativo de Jerusalém durante a campanha de Nabucodonosor em 597 a.C. Ezequiel tinha apenas 25 anos de idade quando foi capturado e levado para a Babilônia. Então Ezequiel, um profeta, um homem que Deus havia feito promessas, Deus havia visto naquele homem um homem que Deus ia usar para o seu povo, um homem que Deus separou para que ele entregasse a mensagem de Deus, para que ele levasse a mensagem ao povo. E era um povo obstinado. Ele não ia encontrar facilidade entre esse povo. Mas Deus havia levantado como um profeta, como um homem que Deus queria usar. Aleluia. E nesta noite eu quero falar sobre isso, que Deus, Ele escolheu você, Deus levantou você para esta geração como profeta. Deus levantou você para ser usado por Ele, independente da reação que você vai ter que enfrentar, mas Deus que te garante, Deus que te levantou para que você seja usado por Ele. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então ele tinha apenas 25 anos de idade quando foi levado. Aí veja, uma pessoa que Deus olhou, uma pessoa que era dedicado nas escrituras, uma pessoa que tinha um empenho impressionante para com a palavra de Deus, mas não ia ser nada fácil a sua caminhada. Não ia ser nada fácil a sua trajetória. Deus se refere a Ezequiel mais de 90 vezes como filho do homem. Este título ressalta a humildade e a fragilidade do profeta e servia para lembrar-lhe da sua dependência do poder do Espírito Santo para capacitá-lo a cumprir o seu ministério. Então Deus chamava o profeta Ezequiel de filho do homem, exatamente para lembrá-lo da sua fragilidade. Porque muitas vezes é assim que acontece, irmão. Quando Deus tem uma chamada com um homem, com uma mulher, aleluia, a unção de Deus vem de uma forma tão forte que muitas vezes a pessoa, o homem, a mulher pensa até que é o super-homem, mas não é. Aleluia. Por isso que Deus falava: filho do homem, ponha-te em pé e falarei contigo. Aleluia. E veja que
O verso 2 diz: então entrou em mim quando falava comigo. Aleluia. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aleluia. Por isso que é importante frisar que a gente precisa desejar. A gente precisa, de certa forma, ser diferente. A gente não pode se conformar com este mundo. A gente precisa ser diferente. E aí, quando você coloca isso no teu coração, não, eu vou ser diferente. Eu quero ser uma pessoa que verdadeiramente vai mudar a história, vai impactar, porque às vezes a gente pensa que só muda a história quem está na mídia, quem, aleluia, quem tem um canal no YouTube. Não, irmão, qualquer um que se dispõe a ficar na brecha, aleluia, qualquer um que se dispõe, que deseja, aleluia, receber da parte de Deus a unção, a graça, o poder de Deus, Deus entra, aleluia, o Espírito Santo vem, aleluia. Você está desejoso, mesmo você quer isso, aleluia, então eu vou fazer na tua vida, aleluia, eu vou começar a te usar, eu vou entrar em você, aleluia, de uma forma que você, aleluia, nunca sentiu na sua vida. Aleluia! Glória! Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então veja que o texto deixa bem claro, fala que o Espírito entrou em Ezequiel. Não foi Ezequiel que se colocou de pé. Não é o que está escrito aí? Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Aleluia. Muitas vezes Deus prepara essa reunião aqui exatamente para falar contigo. Aleluia. Aleluia. E à medida que você vai abrindo os olhos, que você vai abrindo os ouvidos, à medida que você vai se concentrando em Deus, à medida que você vai interagindo com o Espírito Santo, à medida que você começa a entender, que você começa a ter uma boa percepção de quem está, aleluia, diante de você, de quem está na casa, de quem está presente, aleluia, o Espírito Santo começa a entrar em você, aleluia, o Espírito Santo começa a se manifestar na sua vida de forma gloriosa. Aleluia. Aleluia. E aí, depois que você permite isso, irmão, aleluia, ninguém vai poder mais te parar. Aleluia, porque assim aconteceu com Ezequiel. Quem foi que parou Ezequiel? Me prova na Bíblia aí. Aleluia, que alguém parou ele. Me prova na Bíblia que os opositores, me prova na Bíblia. Aleluia, que o inimigo, que o adversário conseguiu parar ele. Não parou não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, depois que começa a boa obra na vida do cristão, ele aperfeiçoa a boa obra que ele começa. Aleluia, você só precisa estar constantemente, como foi falado aqui. Aleluia, é a sua constância que vai fazer a diferença para Deus agir. Aleluia. Jesus também empregava este título em alusão a si mesmo. Jesus também empregava esse título. Mateus 8:20, ele disse o seguinte: e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, então ele faz alusão a si mesmo, embora sendo gerado do sobrenatural, ainda assim ele era filho do homem. Ainda assim, ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de uma mulher. Oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Que desceria
ao pó da terra. Essa mulher, que era uma mulher que dependia desse corpo físico. No entanto, Jesus fala isso. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dando um exemplo extraordinário de um servo obediente, de um servo temente a Deus, de um servo que veio exatamente para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Filho do Homem servia para enfatizar a diferença entre a criatura e o Criador. Embora você seja uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa extremamente usada por Deus, uma pessoa extremamente inteligente que consegue, aleluia, perceber, aleluia, o mundo espiritual, perceber a dinâmica do mundo espiritual, mas ainda assim você é criatura, ainda assim, mesmo você sendo usado pelo Senhor, mesmo você sendo um profeta, mesmo você sendo um instrumento de Deus, você sempre vai depender do Criador, você sempre vai depender daquele que criou todas as coisas, você sempre vai depender do sustentador de todo o universo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então, servia para diferenciar entre a criatura e o Criador. Porque muitas vezes Deus faz promessa para nós: olha, eu vou te usar, eu vou te abençoar na terra, eu vou fazer com que você se destaque nessa terra. Mas lembre-se, tu és filho do homem. Aleluia. Aleluia. Lembre-se, tu és pó, tu és cinza. Aleluia. Por isso que Jó falava: me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Sempre essa demonstração significava que a pessoa estava reconhecendo: eu sou dependente de ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Eu não consigo dar um passo sequer sem a tua presença. Eu não consigo ir a lugar algum se o Senhor não for comigo. Então, qualquer lugar que você for, qualquer lugar, lembre-se que você depende de Deus para ir na sua frente, que você precisa de Deus para tomar qualquer decisão. Você precisa de Deus, você depende de Deus. Não tome decisões precipitadamente, aleluia. Peça orientação a Deus, consulte a Deus, porque quando fazemos isto, aleluia, Ele, aleluia, nos protege, Ele nos capacita, Ele nos dá a direção, aleluia, e aí você vai ser bem sucedido lá na frente, aleluia. Ele falou isso para Josué: não te aparte o livro desta lei, porque prudentemente te conduzirás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É surpreendente que Deus escolha fazer a sua vontade na terra por intermédio de seres humanos limitados, imperfeitos. Somos feitos do pó da terra. E ainda assim, Deus coloca dentro de nós a vida através de seu sopro divino. E podemos servi-lo. Mesmo sabendo que somos limitados, que somos imperfeitos, Deus conta comigo, Deus conta com você.
Deus conta conosco. Veja que privilégio. Cheio de falhas, cheio de dificuldades, mas Deus conta com você. Aleluia. Mas Deus chamou você. Aleluia. Mas Deus ama você a ponto de colocar você em determinados lugares para fazer a obra dele. Olha que coisa interessante. Olha que coisa tremenda. E muitas vezes não valorizamos isso. Muitas vezes desprezamos, porque o povo havia desprezado Deus. O povo havia virado as costas, por isso que eles estavam recebendo ali a punição divina. Por isso que eles foram levados cativos para a Babilônia. Não foi porque Deus tem prazer em ver as pessoas sofrendo, não. Simplesmente porque Deus escolheu como um povo dele, o povo eleito, uma propriedade dele, e aí do nada eles resolveram se rebelar contra Deus. Porque se você for estudar o texto, se você ler todo o contexto do texto que a gente leu, você vai entender exatamente que Deus falou que eles eram um povo rebelde. Mas era necessário que Ezequiel, como profeta de Deus, ia entregar a mensagem, tinha que entregar a mensagem de Deus para aquele povo. Então, muitas vezes, Deus nos ergue, Deus nos levanta, porque existe um povo, por exemplo, aqui, onde você mora, tem um povo que precisa ouvir a mensagem de Deus. Aleluia. Quer ouça, ou quer deixe de ouvir, vai, você tem que pregar. Você tem que levar a mensagem de Deus. E muitas vezes a gente pensa que é algo tão simples, né, de se fazer, que a gente acha que não vai ter resultado, mas tem resultado. Toda palavra que é semeada, toda semente tem resultado. Uma hora vai brotar. Uma hora você vai ver os frutos. Aleluia! Aleluia! Podemos imaginar como foi para Ezequiel experimentar esta visão. Certamente ele não compreendeu completamente, mas sabia que cada parte era importante e tinha um significado, porque vinha de Deus. Então, logo de cara, Ezequiel deve ter ficado surpreso, né, sem entender nada do que estava acontecendo. Ora, Nabucodonosor está levando o povo para o cativeiro. Eu estou junto. Como pode agora Deus falar que vai me usar? Porque muitas vezes Deus quer trabalhar em nós. Porque não adianta a gente levar a palavra se primeiramente a gente não for trabalhado. Deus queria primeiramente trabalhar em Ezequiel. Eu vou trabalhar o teu psicológico, eu vou trabalhar o teu emocional, Glória, aleluia. eu vou trabalhar o teu espiritual. Aleluia. Primeiro eu vou trabalhar você, Ezequiel. Primeiro eu vou moldar você. Primeiro eu vou fazer, Ezequiel, eu vou mostrar para você que eu é quem faço. Glória, Jesus. Eu- Aleluia. Sou glória. Eu sou aleluia. Deus, Ezequiel.
Ou será que você não percebeu ainda que eu sou Deus? Quem você acha que está falando contigo, Ezequiel? Então, como é que eu vou transmitir a palavra se muitas vezes eu não tenho o cuidado de estudar a mesma que eu quero transmitir? Como eu vou transmitir paz se muitas vezes eu estou andando atribulado, vivendo atribulado? Como às vezes eu vou falar da verdade se muitas vezes eu estou vivendo uma mentira? Então não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente viva uma vida de firmeza. Aleluia. Deus quer que a gente viva uma vida seguindo e obedecendo o Deus forte que Ele é. Então Ezequiel, ele ficou surpreso com tudo que estava acontecendo, porém ele começou a entender que tudo que estava acontecendo vinha de Deus. Então é isso que eu faço. Quando eu vejo que as coisas estão acontecendo, até mesmo, né, a gente que dirige congregação, a gente começa a entender que é Deus, está vindo de Deus. Eu nunca atribuo ao inimigo. Porque ele não é digno de eu ficar gastando meu tempo com ele, dando ibope para ele. Ele para mim é nada, significa nada. Satanás significa nada para mim. Mas quando eu falo isso, falo debaixo da autoridade de Deus, porque eu sei, se eu for entrar em guerra com ele, sem Deus, eu já posso dizer fracassado, derrotado. Agora, se eu sou vencedor, é porque Deus vai na minha frente. Porque Deus está conosco, é porque Deus, aleluia, está na frente da batalha. Quando a gente coloca Deus na frente da batalha, eu dependo do Senhor, aleluia. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor para trabalhar. Eu preciso do Senhor para agir, aleluia. A minha vida, o meu espiritual, o meu emocional, o meu psicológico, aleluia. A estrutura que eu preciso para suportar tudo isso vem de Ti, Senhor. Essa estrutura precisa vir de Deus para a gente suportar, meu irmão, a carga. Ou você acha? Eu sei que não é fácil. Quem falou que é fácil? Quem falou que Deus vai passar a planta para a gente? O projeto é dele, que é o arquiteto. Como é que ele vai dar a planta para que eu tenho que executar? Ele vai dando passo a passo, não vai me mostrar tudo de uma vez, senão eu vou logo pular fora do barco. Até o Senhor Jesus, quando foi levado pelo Espírito, veja que mais uma vez, Jesus mostrando que o Filho do Homem foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito, e aí você conhece, né? É sabedor da história, sabe o que aconteceu lá. Olha, isso aqui, Jesus, olha, isso aqui tudo eu te dou. Não é? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, cheio da graça, cheio da sabedoria, cheio da unção, com intimidade profunda com Deus, falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Mas houve um momento que Jesus estava no Getsemane, orando, e aí ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu vejo o próprio Jesus estava sentindo o peso, estava sentindo a responsabilidade. Mas eu louvo a Deus, presbítero Antes, que ele não desistiu. Aleluia.
Eu louvo a Deus porque Ele foi Glória a fiel Deus, é verdade. ao Pai. Aleluia. Todavia não seja como eu quero. É isso que a gente tem que declarar para Deus. É isso que a gente tem que falar para o Senhor. Todavia não seja como eu quero, Senhor. Não aleluia. faça do meu jeito, Senhor, mas faça-se do teu jeito, Senhor, para a tua glória. Faça como tu queres para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor viu a solicitude e a obediência do profeta, encheu com o seu espírito Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Glória a We Deus. can the house with the real Deus de glória. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Deus. Glória a Deus. Manifeste da tua graça, glória. Quando o Senhor viu a solicitude e a obediência do profeta, encheu com o seu espírito e deu-lhe poder para o trabalho a ser realizado. É isso que Deus espera de cada um de nós. Aleluia. Solicitude, obediência Glória. ao Senhor. E aí quando você coloca isso, quando você calcula isso dentro de você, calcula isso na tua mente, no teu coração, não. A partir de hoje eu vou mudar. Aleluia. Aquelas besteiras que eu fazia, não vou fazer mais. Aquelas besteiras que eu praticava, aquelas atitudes, aqueles hábitos que eu tinha, não vou ter mais. Eu vou obedecer a Ti, Senhor. Eu vou viver para Ti, Senhor. Aí Deus, assim, perfeito. É assim que eu quero. Agora veja o que eu vou fazer com você agora. Aleluia. Agora veja o que vai acontecer com a tua vida por causa de tudo que você elaborou na tua mente. Não é, irmãos, muitas vezes não é na prática, né? É logo quando você coloca na mente, quando você elabora, quando você organiza tudo na tua mente, no teu coração para Deus, Ele já sabe tudo, aleluia. Mas isso precisa partir de você, aleluia. E aí quando você faz essa construção ali dentro de você, quando você começa, aleluia, a organizar tudo, Senhor. Agora eu vou ser assim, Senhor. Agora isso aqui vai sair da minha vida, isso aqui eu vou deixar de lado, Senhor. Ai Deus, assim, tá ok. Agora espera aí que eu vou fazer com você. Eu vou começar a derramar, aleluia. Eu vou te encher do meu espírito de maneira que você, aleluia, vai fazer a minha vontade, de maneira que você vai glorificar o teu nome. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus não espera que entendamos tudo a seu respeito, e sim que sejamos servos, dispostos e obedientes, fiéis ao seu, e que sabemos ser verdadeiros e corretos. É isso que Deus quer de nós. Aleluia. Que se obedeça a palavra dele. Saul não quis fazer tudo do jeito dele. O profeta Samuel demorando ali para sacrificar, e não, pode deixar que eu vou fazer aqui, vou dar meu jeito aqui, vou dar um jeitinho aqui. Jeitinho brasileiro é comigo mesmo. E aí o que foi que o profeta falou? Quando o profeta Samuel chegou. Portanto, é importante que você lhe obedeça a palavra de Deus. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia.
Então é importante que se me obedeça a palavra. Então o que a gente precisa colocar no nosso coração, na nossa mente, é a obediência em primeiro lugar. E aí quando a gente coloca isso, não, eu vou obedecer. Uma vez que você entregou, irmão, a vida para Jesus, importa agora para cada um de nós é a obediência. É obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente faz um evento aqui e aí a gente chama o povo para marcar presença, para ajudar. E aí quando você não pode, por alguma razão, por algum motivo, se comunica. Se existe hoje em dia, né, grupos, é exatamente para isso, para a gente se comunicar, para a gente... Né? Aleluia. Então, quando você faz isso, você está debaixo da bênção de Deus, da proteção de Deus. Sabe, agora quando você omite isso, quando você deixa de se comunicar, você acaba abrindo aí uma legalidade, abrindo uma lacuna aí, que é isso que o inimigo quer para atuar. A gente precisa entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto esse aqui, que nós estamos aqui, observando aqui uns aos outros. O mundo espiritual é assim. Então o mundo espiritual ele fica à espreita, só esperando a brecha, só esperando a oportunidade. O adversário é oportunista. Ele vai ficar só esperando, vai ficar só na tocaia. Aí quando você demora, ele entra. Então a gente precisa fechar todas as brechas, entendeu? E tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem nos cercado com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu poder. Amém? Então, guarda esta palavra no teu coração, né? Obedeça